Marcos 16, a partir do versículo 9 ao 20. Nós vamos ler todo o texto. Nós vamos falar sobre sinais que evidenciam a fé em Cristo. E a leitura do texto é de fundamental importância. Posterior a isso, seja rápido em acompanhar as mudanças dos slides, porque nós queremos, no final, termos um tempo de oração. Amém? Vamos lá? Diz assim o texto a partir do verso 9. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando, quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela. O que fala na sua palavra? Não creram. Guarda bem isso no seu coração. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde Jesus apareceu aos 11. Enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Amém? Vamos ter uma palavra de oração em nome de Jesus Cristo. Pai, que essa palavra, Senhor, entre no coração da tua amada igreja e faça com que ela, Pai, a exemplo dos apóstolos, possa ser enviada como um só coração, um só povo, crendo na tua palavra, e que a pregação desse teu povo seja confirmada através de sinais e de prodígios. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Louvado seja Deus. Esse primeiro slide tem uma expressão: o evangelho é o poder de Deus. É Paulo que fala isso em Romanos, lá no Romanos 1, verso 16. Eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é... Vamos de novo. Eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. A palavra de Deus é uma palavra viva, amado. Quando eu a encarno, quando eu resolvo vivê-la, quando eu resolvo praticá-la, quando eu resolvo adotá-la como estilo de vida, tudo aquilo que eu faço glorifica a Deus, amado, porque a palavra se cumpre na minha vida e na sua vida. Ela é viva, ela transforma a minha vida e transforma a vida dos meus filhos, ela me santifica e santifica os meus filhos. Então ela tem um poder extraordinário na minha e na sua vida. E nós precisamos ter isso não só aqui na mente. A palavra precisa migrar para o coração, para a emoção, para os seus sentimentos. Amém, irmãos? E para os teus pés, no sentido de guiar você pelo caminho. Nós não podemos andar com a mente amoldada a esse mundo, mas amoldada à vontade de Deus. E isso direciona os nossos passos, direciona para onde vamos e por que vamos. Amém? Fundamental isso. Nós vamos focar em 2 textos, 2 versículos. Estes sinais, lá, o verso 17 e 18. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Esses são os sinais que Jesus fala que ia acontecer na vida dos discípulos. Por princípio, você não precisa pegar serpentes e trazer para a igreja para ir lá pegar. Tem uma igreja no Colorado que faz essa loucura. Às vezes um é picado e morre, né? É verdade. Então nós não precisamos fazer isso, porque o princípio disso tem tanta coisa que envenena a vida,
Tem tanta coisa que mata e a língua mata, né? A Bíblia está falando essas coisas, olha, não vai pegar, tá bom? Literalmente, naquele tempo, Paulo foi picado por uma serpente e ele não morreu. Mas o princípio aplicado para nós hoje, amado, é que, de fato, nenhum mal há sobre a tenda de Israel, sobre aqueles que estão debaixo da mão do poder de Deus. Amém? Louvado seja o Senhor por isso. Eu falei pela manhã, vou repetir aqui, que no início do nosso ministério eu expulsava muito demônio. Então nós trabalhávamos muito nas casas das pessoas, e aí começou a bater uma saudade de expulsar demônio, sabe? É verdade. Mas nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Algum tempo atrás uma moça ficou possessa aqui, me deu uma alegria, fui lá, expulsei, falei, que bacana esse negócio, né? Porque o demônio se submete aos filhos de Deus, amém? A palavra de Deus, neles não tem outra opção. Hoje o inimigo está trabalhando de modo muito sutil na igreja e na vida das pessoas, não tanto na área de possessão, mas na área de influência. Isso tem sido talvez mais nocivo do que as possessões. Tem desviado irmãos de um propósito de Deus aí. Um deles é isso aqui, a dicotomia gerada pela filosofia naturalista. O que é isso? É separar o bem do mal. É separar a vida de Deus com Deus dentro da igreja, no ministério, servindo o Senhor, e a vida lá fora. Como se o trabalho não fosse santo. Como que aquilo que eu faço lá fora não é algo que seja consagrado a Deus, não seja espiritual. A Bíblia fala que eu e você devemos trabalhar, e aqueles que servem algum patrão, devem servi-lo como servindo ao próprio Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? A Bíblia também fala em João 15, verso 5, que sem Jesus nós não podemos fazer coisa alguma. Ou seja, espiritualiza todas as coisas. Não há como você separar esse negócio. Dá para entender o que eu estou falando aqui? Tudo que você faz, amado, é para a glória do Senhor. Não tem esse negócio de falar, tirei férias de Deus. Não dá para fazer isso. Você sempre vai levar e carregar o Espírito Santo no teu coração. Você é a habitação do Espírito Santo. Como você, então, vai se apartar de ser essa bênção de Deus? Não dá. Não dá também para a gente competir com os interesses. Deus tem um interesse especial, exclusivo, um projeto de vida para a tua vida. Aí você fica lá, mas eu não quero isso, eu quero aquilo. Eu não quero desse jeito, eu quero assado. O conselho que eu te dou é que você desconstrua esse tipo de raciocínio e comece a depender totalmente de Deus. Eu gostei demais do testemunho do Vaguito e da Natália, porque eles não são ricos, mas são fiéis, e Deus faz questão de honrar a vida deles. Amém? Olha, mesmo quando não dá, a gente vê, Deus vai lá e provê. Você traz uma pessoa que fala, está sobrando. A igreja fica induzida a ser fiel porque está sobrando. Não, irmão. Seja fiel, porque Deus jamais vai deixar você passar vergonha. Deus jamais vai deixar faltar o pão de cada dia na sua mesa. Porque está espiritualizando. Quando ele veio falar de mudança, nós conversamos e falei, Vaguito, se for de Deus, Deus tem um lugar separadinho para vocês e é nessa direção. Deus só não arrumou o lugar, arrumou todas as circunstâncias de sociedade, de dinheiro, de recurso, de possibilidades para entrar no novo tempo. E, meu irmão, Deus quer isso para a tua vida também. Amém? Louvado seja o Senhor. Então não separa nada, absolutamente nada. Eu fico impressionado quando irmãos, pastor, estou sem tempo de ir na igreja, estou sem tempo de servir o Senhor. Por quê? Estou trabalhando muito. Eu vou te dar uma notícia desagradável, você vai trabalhar ainda mais, porque você está invertendo um valor que não pode ser invertido. Deus vem na frente sempre, é Ele que é o seu provedor. É Ele que é fiel para com a sua vida. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. 1 João, no capítulo 5, verso 19, fala assim, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro. Todas as coisas. Então não encare esse negócio de, poxa, eu estou com um problema com o irmão, aconteceu isso. Atrás e por trás de todas as coisas existe o dedo do inimigo.
O mundo jaz no maligno. Vocês precisam espiritualizar a vossa vida. Precisa botar o joelho no chão e entender que a vossa vida é movida através do poder de Deus e do Espírito Santo que habita em você. O apóstolo Paulo diz assim: se vivemos e se morremos. Aleluia, irmão? Isso tem que estar claro no teu coração. Vamos lá? Resolvido isso? Está resolvido mesmo? O dinheiro que está na sua conta é de quem? Te peguei, né? Te peguei. O dinheiro que está na sua conta é de Deus, irmão. Ele que te deu. Amém? Se Ele te pedir, não fica titubeando, não. Vai lá, você faz parte de uma igreja que não é mercenária, não é uma igreja que fica embasado nisso. Nós temos baseamos o nosso ministério em relacionamentos. Nós somos uma família. E eu conheço alguns irmãos que acham que o dinheiro que está lá é deles. Não é não, irmão. É do Papai do Céu, amém? Louvado seja Deus. A Bíblia diz em Efésios 6, verso 12, que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra as potestades espirituais da maldade. Ou seja, não é contra a sua mulher, não é contra seu filho, não é contra aquele irmão. Aquele também, pastor? Também. Aquele também. Não é contra pessoas, é contra potestades espirituais da maldade. Quando a gente perde esse entendimento e a noção do que é espiritual, a gente acaba brigando com as pessoas e gerando inimizades. Todos nós fazemos isso em maior ou menor grau. Nós precisamos banir isso do coração, amém? Acho que num primeiro momento é aceitável, num segundo já não é mais. Alguém tem que levantar uma bandeira branca e falar assim: me perdoa, que era amizade. Bom, amém? Louvado seja o Senhor. Vamos caminhar para sermos bem rápidos. A maior evidência do poder de Deus, qual é? Salvação. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este mundo fosse salvo por meio dele. João 3, verso 17. A minha vida e a sua vida precisa ser usada para que outras pessoas sejam salvas. Salvas do engano. Irmãos, tem muito engano aí que desvia até crente dos caminhos do Senhor. Que depende de uma palavra profética de um outro irmão que teve a revelação para sustentar a vida dele em cima daquilo, e não na palavra de Deus, e não num relacionamento pessoal com Jesus Cristo, e não numa revelação pessoal de Cristo no seu coração. Vou te contar a minha conversão rapidinho. Eu e a Tina fomos brigando para a igreja. Uma igreja que tinha aquelas portas de rolar, sei lá, de boteco. Era um boteco, na verdade, aquilo lá, né? E a turma alugou aquilo e fez a igrejinha lá. E eu fui com 38 desse tamanho, cano longo nas costas, eu era polícia. E fiquei na porta assim, bigodudo, cabeludo, sarado, com a cara de bravo. E veio um diácono me abraçar e bateu a mão assim, Landim, e falou: o que é isso? Eu falei: cara, eu sou polícia, eu ando armado mesmo, é por aí. Ele ficou até pálido. Aí eu estou olhando lá minha esposa com meus filhos e chorando. Ela começou a chorar. O Espírito Santo falou no meu coração assim: cara, o que você está fazendo? A mulher que você ama, seus filhos estão sofrendo. Deixa eu mudar a tua vida. Eu nunca mais larguei desse Jesus, amado. Sabe, irmão, tem que ter uma revelação pessoal com o Papai do Céu. A gente não pode viver uma fé emprestada. Não pode viver a fé do pastor, a fé do irmão que está lá buscando. Nós temos que ter uma revelação pessoal. Porque quando o Papai do Céu faz isso, nunca mais se desvia do caminho dele. Não é dinheiro, não é mulher bonita, não é homem bonito. Não é nada que vai te desviar dos propósitos do Papai do Céu. Porque você sabe que Ele habita aqui dentro do teu coração. Eu me converti, minha mulher começou a me vender, que ela não acreditou, né? Quando ela viu o que Deus fez, Juliano do céu, ela começou
as amigas dela que tinham problema, pessoas que ela sabia que tinham problema no supermercado. Você não quer que o meu marido faça uma visita, vá lá na sua casa? Eu comecei a trabalhar feito um cavalo, já, André. Trabalhava de dia e de noite, e sem carro. Nós andávamos a pé. Nós saímos do Delbux, morávamos aqui, íamos lá no Rio de Janeiro congregar a pé, sem pedir carona para ninguém, amado. Nós saímos para discipular nas casas a pé. Aí compramos um Fusquinha, bebia mais óleo do que gasolina. Pegou fogo de tanta gente que eu pus naquele Fusquinha. O banco era palha embaixo, né? Eu enchi de gente. Tirei aquele negócio onde vai a caixa de som e a moleque em pé ali. E o trem pegou na bateria e pegou fogo. Saiu todo mundo correndo dentro desse carro. Foi muito. Vida de crente é uma bênção, irmão. Aleluia. O segundo sinal é transformação. Está lá em Romanos 12, verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem pela renovação da vossa mente. Amém, irmãos? Para quê? Para que você possa experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformação. Tem gente que não é transformada, é salvo, mas continua a mesma nhaca, o mesmo problema. O cara não muda. É ranzinza, é briguento. Sabe, é aquele que fala, eu sou assim mesmo. Você sabia quando casou comigo? Você não sabia? Então não reclama agora. Fala, dá licença, irmão. Não pode falar que é crente. Não pode falar que é filho de Deus, porque filho de Deus é transformado de glória em glória, dia a dia, à semelhança de Jesus. O cara tem que melhorar, pô. Se é casca grossa, vai começar a ser meigo. Amém? Fazer um carinho na esposa, gente. Vocês me conhecem. Eu tenho amizade com muitos pastores. Um dia o pastor Danilo falou lá, você é tão meigo. Eu falei, não vem com gozação, não, estou melhorando. E eu estou melhorando mesmo. Segundo característica aí, fé operante. Se há uma fé operante, há uma fé inoperante. Tem gente que crê, mas crê para quê? Para entrar no céu. E eu costumo dizer que tem muita gente, eu vou assistir esse negócio de camarote no céu. Na hora que eu chegar lá diante do trono de Deus, eu vou ver um monte de irmão passando com o cabelinho queimado, chamuscando, que foi salvo por meio do fogo, não sobrou nada, não tem obra nenhuma, só testou a fé. E eu vou tirar sarro se eu tiver assim. Se for daqui, eu vou falar, eu te avisei. Você não quis trabalhar, pô. Você não quis servir a Deus. Você passou a vida olhando para o teu umbigo. Jesus é fiel, como nós cantamos, te salvou. Mas aí, vai morar num casebre e com cabelinho, né? Eu vou estar com cabelo lá, viu, Miltinho? Os caras vão estar careca. A fé operosa é marcada por uma oração poderosa e eficaz, como diz Tiago, capítulo 5, no verso 17 da parte B. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Amém, irmão? Quem te justifica? É Deus. Não existe um homem justo em si mesmo. A justiça que nós temos vem de Deus. E não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, diz Romanos capítulo 8, verso 1. Amém? Ninguém pode te acusar, porque Jesus te lavou com o sangue dele. Quando o diabo aponta o dedo para você, ele fala assim, o Papai do Céu fala assim na pessoa de Jesus, é meu filho. Eu comprei ele. Amém? Ele não pertence mais a esse mundo. Eu é que justifiquei ele. E que se você com esse entendimento busca Deus, a tua oração é poderosa e eficaz. Porque você sabe que não é você. Você é como um mendigo, não tem nada para dar para o Senhor. Mas vai diante dele e fala, Senhor, esse sou eu, mas eu creio em Ti. E Ele ouve a tua oração. Deus não ouve, eu não creio nisso, oração de gente arrogante. Oração de gente que fica batendo no peito e fala, cara, eu sou crente, sou bom. Poxa, eu conheço a Bíblia, eu oro em línguas, eu interpreto, eu tenho revelação,
eu sou o espiritual. Eu entendo do que eu estou falando. Eu não acredito que Deus responda a oração de gente assim. Muito pelo contrário. Eu vejo muita gente se postando assim diante de Deus e a vida deles não vai para lado nenhum. Deus não usa soberbos. Deus só usa servos e servos humildes. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Segunda questão dessa fé operante é o poder de Deus que move todas as coisas. Diz assim Efésios 5, é 6, não é 5. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, tá? Contra seres humanos, é contra as potestades espirituais. Eu já citei esse texto. Irmãos, uma fé operante confronta o inimigo na sua própria vida, confronta o inimigo na sua família, confronta o inimigo no seu trabalho. Ele espiritualiza isso e ele sabe que aquilo precisa ser consagrado ao Senhor. A maneira de você fazer com que Satanás perca qualquer tipo de poder, direito na sua vida, é você consagrar a sua vida. Amém? É você pegar seus filhos, pegar a sua esposa, seu casamento, a sua casa, os seus negócios e falar: Senhor, é teu, é para a tua glória. Amém, irmãos? Tem gente que não sabe o que é isso. Não é você pegar o óleo e ir lá e ungir seu carro, porque ganhou um carro novo. Não, irmão. É a sua vida por inteiro e tudo que está relacionado a você, a sua casa, as pessoas que vão entrar lá dentro vai perceber que a sua casa é separada para a glória de Deus. Amém, irmãos? Então é preciso entender isso. Tudo se move, a todas as coisas, a partir do poder de Deus. Para encerrar, somos agentes do poder de Deus. Você acredita nisso? Diz lá em Atos 3, verso 4 e 6. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse. Pedro e João estavam indo para o templo de Formosa orar. Eles iam buscar a Deus e tinha lá um paralítico, um homem com problema nas pernas, não podia andar. E aquele homem pediu dinheiro para eles. E eles então olharam para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. Aonde está a solução da sua casa? Aonde está a solução da sua vida? Aonde reside o milagre? É em mim ou em você? Em nós, amado. Mas é em você, você precisa assumir isso. Está em crise dentro de casa, olha para a tua mulher e fala: olha para mim. Nós vamos vencer. Olha para mim, Deus vai abrir uma porta. Olha para mim, o nosso Deus é fiel. Olha para mim, porque o nosso Deus é maior do que o Deus que está nesse mundo. Pode olhar. Homens, essa palavra é para você. Um homem, quando não tem esse posicionamento na casa dele, a casa dele sucumbe. Precisa ter um posicionamento pontual de um homem firme em Deus. Amém? E esse negócio não é amizade, esse negócio não é conchavo, não é nada disso, irmão. É estando bem, estando ruim. Jó olha para a mulher dele e fala assim: você está louca, mulher? Como é que eu vou amaldiçoar esse Deus que sempre me abençoou? Como é que eu posso negar a existência desse Deus quando eu sei o que Ele representa para mim e o que Ele fez para mim? Quando nós assumimos esse posicionamento que fomos de fato escolhidos por Deus, nossos filhos olham para nós e se sentem seguros, porque sabem que o pai deles não arreda o pé da missão que Deus conferiu a eles. Aleluia, irmão. Nós temos que parar com esse negócio de ser crente vacilante. O casamento começa a pegar, a mulher começa a falar no teu ouvido, começa a buzinar e você fica ali balançando porque a vida está passando por um estresse. E aí você concebe no coração: acho que é bom separar mesmo. Que separar, irmão? Tem dessa não. Nós casamos e só Deus é que pode nos separar. Pela volta dele ou pela morte. Amém? Os seus filhos têm que ter essa convicção. Meu pai não vai arredar o pé desse negócio. Eu sempre dou esse testemunho, eu vulnerabilizo um pouco a Tina, mas lá em casa é ela que pedia a separação. Eu nunca pedi, eu sempre pedi arrego. Eu falei: pelo amor de Deus, faz isso não. Uma porque eu a amo,
E outra porque eu não concebo viver longe da minha família. Vivi uns 3 meses aproximadamente, bebi feito um gambá, e eu ia virar um palhaço nesse mundo se ela não me desse uma oportunidade. Isso antes da conversão. Depois da conversão, nossa vida também entrou numa maré brava. Ela falou assim, se for para ser desse jeito, estou fora. Eu falei, vamos para o Araguaia, vamos ficar 12 dias, só eu e você no Araguaia. Foi muito legal. Amém, homens? O homem precisa ser firme, em nome de Jesus. Então ele fala, olhe para nós. E o que ele diz? O homem olhou para eles com atenção. Esperando receber deles alguma coisa, disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, em nome de Jesus, Cristo levanta e anda. E o cara levantou, entrou para dentro do templo e foi louvar a Deus. Aleluia, irmão? Porque Deus é assim. Deus, quando um homem se coloca firme, fala assim, eu tenho Deus dentro de mim. E é na força dele, é no poder dele que eu me movo, Deus faz um milagre em nome de Jesus. Louvado seja Deus por isso. E a oração da igreja. Depois de orarem, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Eles estavam orando por Pedro. E quando a igreja se reúne, amados, há um poder que Deus libera sobre as nossas vidas. Porque nós unimos os nossos corações. O que nós ligamos aqui, Deus desliga no céu. O que nós desligamos aqui, Deus desliga no céu. Amém? Há uma autoridade colocada sobre a vida da igreja. E nós precisamos entender isso. Há poder da unidade, se de fato nós concordarmos uns com os outros. E a palavra de Deus vai dizer que logo depois que Jesus chamou a atenção deles por causa da incredulidade, se os apóstolos tiveram incredulidade, por dois momentos, você também vai ser acometido disso. Eles que andaram com Jesus tiveram. E nós hoje queremos orar para que isso não ocorra mais no teu coração. Deus age através da fé. Amém? Vamos ficar de pé. Eles assumiram a palavra de Deus, assumiram a missão que Jesus deu e saíram para pregar o Evangelho. O que a Bíblia diz no final do texto? Lá de Marcos, no capítulo 20. E Deus ia fazendo sinais e prodígios para confirmar a palavra deles. Aleluia, irmão. Quando eu vivo a palavra, e você vai sair hoje desse lugar com essa firme convicção, eu vou ser praticante da palavra de Deus. Não só um conhecedor, mas um praticante da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus veio para te dar uma vida abundante. Você então precisa olhar para a tua própria vida, se olhar no espelho, profetizar isso para o teu coração. Pai, eu quero ser um homem e uma mulher contentado em alegria no Senhor. Faz esse milagre para mim. Você vai olhar para o seu cônjuge e vai profetizar sobre o seu casamento. Eu quero ter um casamento feliz. Eu quero ter um casamento que me enche de graça, que me enche de paz, que me dá orgulho, que me dá dignidade de ser mulher, de ser esposa, dessa mulher, desse homem. Vai fazer isso com seus filhos. Nós precisamos profetizar sobre os nossos filhos. Aleluia, irmão. Para que eles também tenham uma vida abundante. Porque é consequência de alegria, de contentamento, de gratidão que você vai se enchendo dela em ver a bondosa mão de Deus desenvolvendo a sua casa. Eu gostaria de orar com você. Gostaria de orar com você no sentido de te desafiar a crer que Jesus ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E tudo que nós pedirmos a Ele, Ele vai fazer. É promessa dEle. Amém, irmãos? Eu gostaria, em nome de Jesus, de ouvir a sua oração. Gostaria, em nome de Jesus, de discernir que você entendeu essa palavra. Que você não quer mais viver uma fé inoperante, mas viver uma fé operante. Que você não mais vai ficar apático. Aquilo que o Espírito Santo vai te pedir, amado. Você vai se dispor nas mãos de Deus e falar, Senhor, pode usar. Senhor, pode pedir.
sou teu servo, eu me entrego a Ti, eu me consagro a Ti. Aleluia, irmão. Gostaria de ouvir você orar pela sua família, pela sua vida. Deus quer trazer revelação pessoal contigo. Quer falar no teu coração, quer marcar a tua vida. Deus quer que você abra a mão de ser radical, retrógrado, mente fechada. Os milagres de Deus e o poder de Deus não se encaixam na sua cabeça. Ele é Deus, soberanamente Deus. E Ele pode agir na sua vida de qualquer jeito.